Olá pessoal, vamos dar sequência então aos nossos vídeos sobre OI. Já estou com o PCP-FM 151 aberto, com a nossa mesma OI que a gente trabalhou no vídeo anterior. E como prometido, vamos trabalhar aqui com esses botões, tá? Classificação permite que eu faça uma classificação para essa OI, tá? Então eu posso ter uma ou mais de uma classificação. A gente vai ter um cadastro de classificação aqui. E deixa eu colocar aqui. E aqui nós temos os tipos de classificação, tá bom? Vamos salvar. Calcular a quantidade real. Esse botão nós já vimos aqui no momento que a gente já gerou é só ir. Nós geramos através dele, clicando. Né? Ele traz para a gente a tela onde que eu indico a quantidade que eu quero consumir de matéria-prima e com base nessa quantidade, ao confirmar, ele calcula a quantidade real aqui, tá? Ou no momento de eu gerar, eu posso simplesmente digitar a quantidade real desse produto que eu quero ter. Quando eu finalizar é só ir e o sistema calcula a matéria-prima também, tá bom? Botão relacionamento. Ele traz relacionamento dessa OI com outras OI caso exista, tá? Pode ser que você utilize um processo onde que você pega essa OI e através dela você gera uma segunda OI, tá? A gente não vai ver nesse vídeo, nessa trilha, tá? Mas existe um processo nesse sentido, onde que eu posso ter, por exemplo, essa malha crua utiliza esse fio e para eu produzir esse fio eu utilizo uma fita de carda. Então eu posso gerar OIs encadeada, vamos dizer assim, tá? Ficha de consumo. Ele vai ter um acesso à nossa ficha de consumo desse produto destino. Consulta baixa. É uma tela que vai apresentar a consulta de baixa de matéria-prima dessa OI. Como a gente não fez nada, não será apresentado nada nesse momento aqui, mas é uma tela de consulta baixa. O botão lote. Para esse botão lote ser apresentado nessa tela, existe a necessidade de ser configurado um parâmetro, tá? Que é, deixa eu pegar aqui. Na verdade são dois parâmetros. Eu vou abrir aqui, ó. Quais são? São esse parâmetro aqui, ó. TP relac lote op stock com o valor 1, tá bom? E o segundo parâmetro é esse parâmetro aqui, ó. Deve estar configurado com o valor 2, tá? Com esses dois parâmetros configurados, o sistema habilita no PCP-FM 151 o botão lote. Esse botão lote permite que a gente gere lotes de produção para esse produto, tá? Se eu teclar Tab aqui, ele vai gerar um lote para a gente. E aqui embaixo eu vou colocar a quantidade que eu quero. Eu quero lotes com 20, né? Eu vou 20 quilos aqui, né? Isso aqui é interessante quando você tem malharia interna, tá? Porque aí você consegue saber que o seu padrão de peças são rolos, né, com 20 quilos, 15 quilos, e você vai produzindo essa malha aqui, tá? Quando você termina a produção, o sistema vai gerar lá no nosso controle de lote, com aquele parâmetro setado 1, mesmo lote 273 e com a sua barra lá. Então nós vamos ter um lote de produção e um lote de estoque, né? Quando você finalizar só aí, ao clicar aqui você vai ter acesso a essa informação desse lote aqui, tá bom? De estoque. Botão movimentação de matéria-prima. Ele faz uma chamada para a tela que a gente chama de baixa de matéria-prima, tá? Porém, para isso, essa OP tem que estar com a situação em andamento, então eu vou dar o botão aqui, o movimento inicial, sim. Nosso OI está em andamento, o botão agora movimentação de matéria-prima, vai fazer uma chamada para a gente fazer a baixa desse material aqui, ó. Tá? Se eu colocar aqui 200, né, ele vai fazer uma... Vamos processar aqui a baixa.
Não é o intuito desse vídeo, né? Mas já que eu estou aqui, vou processar. Que eu consulto a baixa agora. Se eu voltar em consulta baixa, eu vou ter acesso à informação de baixa de matéria-prima da SOI, né? E aqui, como eu consultei uma transação que foi utilizado lotes, né? Então, ao clicar no botão lote, eu tenho quais os lotes de fio, né, que eu baixei para produzir essa malha aqui, tá bom? O botão imprimir ficha da OI, aqui está o nome imprimir ficha OP, tá? Se eu clicar, ele vai chamar a tela de impressão, tá? Então, cada opção dessa que a gente mexe, a gente tem uma informação que é apresentada em tela, tá bom? Depois eu vou colocar para vocês lá no vídeo um preview dessa impressão aqui padrão, tá? Existem formas diferentes de imprimir, tá? Inclusive, se eu clicar aqui, ó, nessa impressão aqui, ele pode chamar uma tela diferente ou um relatório diferente, tá? Depende como estiver configurada aqui a categoria, que eu não coloquei aqui. Observação. Permite que eu faça um registro de uma observação para a SOI, tá? Remessa e retorno. Serão apresentados nessa tela aqui as informações de remessa para industrialização e retorno de industrialização. Como é só aí que nós estamos trabalhando, não foi gerado nenhuma remessa, nenhum retorno, não tem informação nenhuma, né? Mas se tivesse, seria apresentada aqui a empresa da remessa, o número, a data, a quantidade de remessa e a nota fiscal que a gente emitiu para fazer a remessa. Clicando duas vezes nesse número que será apresentado aqui, eu vou ter acesso ao detalhamento dessa remessa. E aqui ao lado eu vou ter o retorno, né? Quando eu tenho um retorno que foi feito voltando à industrialização dessa OI aqui, tá? Também eu vou ter empresa, o número, a quantidade, a data, né? E a nota fiscal do meu prestador de serviço. Clicando duas vezes no número que é apresentado aqui, nessa coluna número, eu vou detalhar o meu retorno, tá bom, pessoal? Alocação de remessa. Esse botão aqui, ele chama o que nós chamamos de uma alocação de remessa avulsa, tá? Qual que é o conceito disso? Nesse exemplo que eu estou dando, eu estou pegando um fio e transformando em malha. Então eu posso ter mandado lá para essa tecelagem aqui, né, 87, que é o que está na capa aqui da nossa OI, uma quantidade de fio, tá? Então nesse exemplo aqui eu tenho ó, que lá no dia 6 de 10 de 2020, através dessa nota fiscal, eu mandei para esse fornecedor, né, para essa tecelagem, 1.000 quilos e com essa outra nota 5.000 quilos. E a gente vai alocando, né, essas quantidades aqui no nosso OI, tá? Então eu tenho aqui que para essa nota eu já tenho alocada 835 e eu tenho disponível lá nesse fornecedor 165 kg. Né? Eu quero alocar 200 quilos para essa OI. Tá? Então eu vou clicar na nota fiscal, na linha alocação produto e vou adicionar aqui, ó, ciclo 2, a nossa OI é a 162, eu vou ter 165, né, que eu tenho disponível nessa nota, e agora eu vou ter que fazer o restante, né? Ciclo 2, 167, é 162, né? 200, 165, 35, que é o restante que falta. Então eu vou fazendo essa alocação aqui, tá, pessoal? No momento que eu for fazer um retorno de industrialização, quando eu realizo a alocação, o sistema vai sugerir para a gente essa quantidade alocada aqui, tá? No retorno de industrialização. Que a gente vai ver num próximo vídeo aí para frente, tá? A parte de remessa e retorno de industrialização. Previsão de matéria-prima, ele vai trazer uma tela onde que eu posso, né, automaticamente ele já carrega para a gente uma previsão de matéria-prima do material que está ali em quadro matéria-prima da OI, tá? Então eu tenho isso aqui, é uma consulta, eu posso verificar se tem estoque disponível ou não desses materiais aqui, tá? O botão acertar matéria-prima, esse botão aqui, toda vez que eu clico nele, ele verifica, né,
se o nosso usuário está com essas duas restrições aqui, ó, acertar matéria-prima liberado e a restrição em acerta serviço, para esse botão acertar serviço. Então, ao clicar em acertar matéria-prima, ele verifica aquela restrição. Se o nosso usuário que está usando o sistema estiver liberado, ele vai lá na ficha de consumo, pega o consumo previsto para a unidade e faz o ajuste aqui. Então, se por algum motivo, ao clicar nesse botão, eu tiver feito algum ajuste aqui dentro desse produto origem, né, ele vai desfazer, tá bom? O botão acertar serviço é a mesma lógica, porém ele mexe aqui embaixo, tá? Lá no vídeo inicial nós fizemos uma alteração aqui pelo botão acertar serviço, que estava constando uma quantidade enorme. Eu mexi aqui na ficha de consumo, depois cliquei em acertar serviço. Pessoal, para esse vídeo aqui não ficar tão longo, tá? No próximo vídeo a gente detalha mais esses botões aqui de baixo e mais algumas opções aqui de categoria dentro da OI, tá bom?